Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Olá pessoal, eu sou o Reverendo Pinho Borges, secretário nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. 15 de junho é o dia de luta, o dia de combate à violência contra a pessoa idosa. E nada melhor do que falarmos desse assunto para conscientizar as pessoas a reverter esse quadro, porque no Brasil o idoso é muito violentado. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 229, diz que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores devem ajudar, e amparar os pais na velhice, na carência e na enfermidade. No Brasil, a Política Nacional do Idoso foi promulgada em 1994. Regulamentada em 1996 e assegura direitos sociais à pessoa idosa, que é aquela definida a partir dos 60 anos, na Constituição 65, na Política Nacional e no Estatuto do Idoso 60 anos. O Estatuto do Idoso veio em 2003, que reafirma os direitos dos idosos na área da saúde, veda a discriminação, cobrança de valores abusivos. Então, o Estatuto veio para assegurar a atenção integral do idoso, e principalmente do ponto de vista da saúde, através do SUS. A violência, é algo que está presente na nossa sociedade. Ela fere os direitos fundamentais de qualquer ser humano, não precisa ser idoso. Mas, em particular, a pessoa idosa, ela sofre mais essa violência. Então, a violência aos direitos fundamentais de todo ser humano, e em particular da pessoa idosa, pode até ser explicada, porém jamais justificada em face à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. A violência é a ação ou o efeito de violentar, de empregar a força física contra alguém, ou a intimidação moral, psicológica. A violência é um ato de crueldade, de constrangimento físico exercido sobre alguém. É uma coação, é qualquer tipo que venha prejudicar, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista moral e psicológico. Geralmente o idoso, por ser mais fragilizado, ele sofre mais com esse tipo de violência. A gente vê isso quase que constantemente. Algo que se repete não só na família, como na sociedade e às vezes até na igreja. Não vou falar de violência física na igreja, mas existem outros tipos de violência. Por exemplo, a falta de acessibilidade é uma violência ao direito das pessoas que têm dificuldades de locomoção. E quais são os indicadores físicos, com relação a esse abuso que é a violência? Do ponto de vista físico, está aí o empurrar, pegar a pessoa, balançar a pessoa, bater na pessoa, cortar, queimar, submedicar, quer dizer, não dar os remédios no horário certo ou com falta de remédio, ferir, morder, traumar. Essa violência ela é física e ela é algo que pode ser percebido, porque ela é externa. Então fica mais fácil de fazer uma denúncia, de se condenar, de se revoltar contra ações dessa natureza. Quando a violência é psicológica, esta é mais complicada. Por quê? Porque ela não tem mostra externa, é algo que está no interior. Por exemplo, infantilizar o idoso, tratar o idoso como se fosse uma criança, ofender o idoso, achar que o idoso já não serve mais para nada, pressionar o idoso para fazer alguma coisa. Isso é às vezes muito comum, quando os filhos querem alguma coisa dos pais, aí começa a fazer um jogo com os netos, e muitas vezes até colocar o idoso numa situação deprimente, dentro da própria família, dentro do próprio seio familiar. Isso acontece.
E o mais comum é o isolar, que é o que a gente chama de abandono. Nessa pandemia, muitos lares idosos se tornaram ILPIs, que é instituições de longa permanência. Os filhos não vão mais visitar os pais, os netos não vão mais visitar os avós, e ele termina ficando isolado. Às vezes recebe um telefonema, às vezes não, e isso cria uma ansiedade, isso cria algo no psique do idoso que ele se sente como se estivesse renegado. E isso não é bom, que já atua de forma negativa na mente das pessoas idosas. Então as famílias têm que amar os seus idosos a tal ponto de não deixar ele numa ilha. Ah, vou cercar ele de tanta proteção e deixa ele numa ilha e esquece. Isso é um abuso psicológico, quando a gente isola, não quer mais saber por quê. A Constituição diz que os filhos maiores de 18 anos têm que cuidar dos seus pais em suas necessidades, quando necessário. E nada mais necessário hoje do que o apoio dos filhos aos pais idosos por conta desse isolamento social que tem criado vários tipos de problemas mentais e tem deixado sequelas que talvez seja irreversível com relação a uma melhor comunhão, uma melhor comunicação, uma maior interação. Existe também a violência financeira. Essa é a mais comum no Brasil, né? Que é aquela que a pessoa se apossa do bem do idoso. E muitas vezes isso acontece dentro da própria família, né? A família quer se apossar do dinheiro, do cartão, da aposentadoria, dos bens, muitas vezes interdita o idoso para poder ficar no comando de todas as suas finanças. Às vezes obriga a vender um imóvel para poder ter o dinheiro. Então essa violência ela vai tirar o sustento do idoso muitas vezes. Ele vai entrar num estágio de pobreza porque os bens são, como a gente diz, depenados, as pessoas tomam conta de tudo, né? E essa perda de dinheiro inesperada cria problemas para o idoso. E isso também é uma forma de violência. Fora as fraudes que acontecem. E aí, muitas vezes, o próprio filho está envolvido, o neto está envolvido. É uma coisa absurda. Infelizmente, aqueles que deviam cuidar dos idosos não estão cuidando dos idosos. Estão cuidando muito mais, às vezes, do seu próprio interesse. Com exceções, é lógico, e tudo tem exceção. Mas a questão de fraude, tanto na família como nas instituições financeiras, é altíssima o índice dessas coisas. Então, queridos, você que é pré-idoso, cuide bem do seu idoso. Não deixe que seu idoso sofra essas perdas de bens só porque você quer alguma coisa. Sabemos que muitas vezes você vai ser o herdeiro de todas as coisas. Então aguarda um pouquinho para poder tomar posse daquilo que por lei já te pertence. Não cria dificuldade, não cria violência financeira para o teu idoso. Cuida dele, que certamente você será recompensado, não só por Deus, porque aquele que não ama os seus idosos, aquele que não cuida dos seus idosos, são piores do que os ímpios. Então, cuida bem dele e no tempo certo, com certeza você será recompensado. Não precisa interditar o idoso para tomar posse daquilo que ele tem. Outros indicadores de negligência está na questão da alimentação, quando não se dá a comida necessária ao idoso, ou falta o excesso, ou a comida que não é boa para o idoso, quando não se leva ao médico, quando se deixa o idoso sem assistência médica, mas precisa de ter os cuidados médicos da família. A família tem que cuidar com relação à negligência de habitação, isso também é muito complicado. Nós sabemos que o idoso muitas vezes ou mora com o parente ou o parente mora com o idoso, e aí a sua habitação já não é mais um domínio seu, é domínio do outro, e isso cria alguma dificuldade para aqueles que sempre teve o comando da casa e agora não passa a ter. Outra coisa da negligência é a vestimenta, quando o idoso é deixado para lá,
não toma banho porque as pessoas não ajudam nesse momento, muitos têm dificuldades para isso, e as roupas não são aquelas que deveriam estar usando. Também uma negligência com relação à prótese. Essa é do governo, que quando o idoso precisa dela, ele deve requerer ao governo, à prefeitura ou ao Estado. Não conseguindo, entra na justiça, porque o estatuto garante o direito de prótese para as pessoas idosas. Os maus tratos é outra coisa que é muito comum. Por quê? Porque ele se reflete na ausência dos cuidados básicos à pessoa idosa. O idoso às vezes é diabético e a alimentação vem com muito açúcar. Às vezes é hipertenso, a alimentação vem com muito sal. Né? Isso é complicado. Então, a família, né, tem o dever de olhar essas coisas, de seguir o tratamento médico e cuidar da higienização do idoso. Sei que muitas vezes o idoso é obrigado a tomar banho no horário que a família quer. Isso não é legal. A gente tem que deixar que o idoso escolha um horário para tomar banho. Agora, é lógico que se ele passar 2 dias sem tomar banho, há um problema e precisa ser tratado. Né? Na residência, uma outra dificuldade que nós temos, o Brasil envelheceu de uma forma muito rápida e não houve tempo para as adaptações nas estruturas físicas da residência. Então, as casas que têm escada, às vezes não tem corrimão, nos gabinetes sanitários, às vezes não tem barra de sustentação, às vezes a casa tem vários níveis de solo, e isso é um risco para o idoso. Há uma necessidade de se fazer rampa, colocar corrimão, não só na casa, como na igreja também, para que a estrutura da casa ela seja adaptada às necessidades do idoso. Todos nós sabemos que com o passar dos anos, por mais vigor físico que a gente tenha, o corpo vai diminuindo o vigor e precisamos de alguma coisa que nos ajude à locomoção, ao deslocamento. Então, isso é muito bom que a família olhe para isso. E vocês que são pré-idosos precisam ter esse cuidado, porque senão, amanhã, as vítimas serão vocês. Vocês vão precisar disso e não vão ter. Então, cuida agora, logo, de arrumar a casa, de ajeitar todo o ambiente que vai servir para você amanhã. Vai servir para o seu futuro. Tá certo? Então, olha para a estrutura física da casa e vê qual a dificuldade que teu pai, a tua mãe, os teus avós estão tendo e procura corrigir para dar uma melhor tranquilidade, uma melhor acessibilidade ao teu idoso. E a violência institucional? São várias, né? O que nós estamos vendo, como eu falei, o Brasil envelheceu tão rapidamente que falta políticas públicas voltadas para o idoso. O que nós temos aí, como os estatutos, a Constituição, a Política Nacional do Idoso, é alguma coisa que ajuda, mas ainda não é tudo porque não saiu do papel. Ter a lei é uma coisa e colocar ela em prática é outra. Então tem a lei, mas existe o quê? Uma ausência de fiscalização quanto ao cumprimento dos direitos desta lei que é assegurado ao idoso. Por exemplo, gratuidade nos transportes públicos. É um negócio meio louco isso. É onde tem maior queixas com relação ao transporte público, porque são cheios e não tem o espaço, apesar de ter alguma cidade que já colocou todos os espaços privativos, né, preferenciais, mas pouco se respeita. Você vê várias imagens na internet de pessoas jovens sentadas e o idoso em pé no metrô, no ônibus e por aí vai. Então, o que acontece? A sociedade não observa a prioridade dos idosos e o Estado não fiscaliza essa prioridade. E aí nós continuamos sofrendo com relação a esse tipo de prioridade. Outra coisa é o desenvolvimento de tecnologias inclusiva para o idoso. Veja, você vai no avião, aí o seu celular tem lá modo avião, você coloca modo avião e pode usar tranquilo. Nós precisamos ter uma nova tecnologia também nos nossos celulares, o modo idoso,
Por quê? Porque as letrinhas são pequenas, os símbolos a gente muitas vezes não conhece os símbolos, e isso cria dificuldade de inclusão. E hoje, mais do que nunca, o idoso precisa ser incluído nessas novas tecnologias, porque o mundo mudou, tudo agora é da virtualidade. Então, nós precisamos, você que tem um idoso que ele não entra na internet, ajuda ele a mexer com o computador, com o celular, para melhorar a sua comunicação com o mundo. É importante que haja essa inclusão do idoso nas novas tecnologias. A notificação de casos de violência, né? O Instituto Americano, ele revelou que apenas 30% dos dados da violência são notificados, principalmente por serem praticados no âmbito familiar. Então, o idoso tem medo de denunciar os familiares, porque ele vai voltar para o mesmo ambiente que foi violentado. Então, chega no hospital machucado, diz que foi uma queda, diz uma série de coisas, menos que foi violentado dentro de casa. Por quê? Porque os crimes muitas vezes são praticados por filhos e por netos. Então, essa omissão familiar e de vizinhos de denunciar o crime, né? Isso deixa o idoso muito vulnerável à violentação. A falta de comunicação dos profissionais de saúde quando atende casos de violência contra o idoso. O idoso apanhou em casa, né? Foi para o hospital como se fosse uma queda e morreu. Aí diz, morreu da queda. Não, morreu da violência. Mas a gente às vezes não resiste por esse caminho. As mulheres são as mais violentadas. A idade entre a violência está entre 65 e 70 anos. E 69% dessa violência são contra as mulheres. Querido, veja nesse quadro aí, veja que coisa interessante, né? Os agentes da violência. 52% os filhos, 11% os netos, 7% o cônjuge, 6% o funcionário, o cuidador do idoso. Quando você soma isso, dá 76%. As pessoas que praticam a violência contra o idoso são aquelas que estão próximas, que devia amá-los, mas violenta. É triste saber disso, mas é a realidade. Quando você quiser denunciar algum crime, tem aí, tá? A delegacia de polícia, o Ministério Público, o Conselho, tanto municipal, estadual ou Conselho Nacional, são lugares para você fazer a denúncia. Pode ser feita anônima, tá certo? E essa denúncia será encaminhada para o órgão competente. Quero concluir usando uma expressão romana, ad sumus, que significa aqui estamos. As legiões romanas, na época da maior opulência do império, ela ostentava nos seus escudos o emblema e a inscrição ad sumus. Aqui estamos. Então, nós precisamos estar presente na vida do idoso, para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor, que ele possa ter uma longevidade melhor, já que nós estamos envelhecendo mais. Então, queridos, vamos trabalhar essa questão e que hoje, o dia 15 de junho, não seja apenas esta data, porque o combate à violência à pessoa idosa deve ser todo momento, todo dia, toda hora. Nós não podemos violentar os nossos idosos, porque eles são os responsáveis pela nossa existência hoje. Quer seja na família, quer seja na igreja, quer seja na sociedade, nós somos aqueles que conduzimos não só o destino da nossa vida física, mas também o destino da nossa sociedade, da família. Então, respeite o idoso, que nesse dia 15 de junho seja um dia de conscientização contra a violência à pessoa idosa. Espero que você se conscientize disso e passe a amar mais o seu idoso. Que Deus, pois, te abençoe. Amém. Acesse o portal idosonews.com da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil e fique bem informado sobre o segmento.